em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 316. Eu sou Rafael Arinelli e são nesses momentos que produzir podcast me enche de alegria. Bom, eu sou Denise Fraga, eu adoro uma história, eu acredito na transformação pela arte e eu acho que a gente vive melhor com a cumplicidade dos poetas. Ai, olha, meu Deus do céu, já até me emocionei já. Eu sou Daniel Cury. E se você defende que a Terra é redonda, siga firme nessa crença, que apesar de não parecer, vai valer a pena. Tem referências aí. Tem uma frase meio enigmática, assim, né? Muito bem, meus amigos, estamos hoje nesse podcast 316 para realizar aqui um sonho meu e do Dani, né? Que Sim. Era conversar com essa atriz sensacional que é a Denise Fraga, que tá aqui com a gente. Geralmente eu falo assim pra pessoa, se apresenta aí e tal, mas não, você não vai se apresentar porque a gente vai ter um episódio inteiro para falar de você. Ai, que delícia. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer sua presença aqui com a gente, a sua disponibilidade de vir trocar, né, essa ideia com a gente aqui, refletir, pensar sobre arte, pensar sobre cinema. A gente fala aqui que a gente gosta muito de desconstruir o cinema, né, porque é uma arte que a gente gostaria que fosse acessível para todo mundo, tanto na sua parte de produção quanto na parte de ir lá, né, assistir um bom filme e tal. A gente gosta de desconstruir o cinema, entender os meandros ali, e nada melhor do que conversar com uma pessoa com tanta história, né, de produção, tanto em TV. É muito bonito isso que vocês fazem, Rafael. Eu fiquei ouvindo um pouquinho de vocês aqui para gravar com vocês, né, os outros podcasts. Eu achei exatamente isso que você falou. A gente explica tão pouco, né? Essa coisa de você, o nosso trabalho, as pessoas, é muito bom que a gente consiga desmistificar, porque às vezes as pessoas têm uma ideia tão errada do que a gente faz, e é tão bom elas se aproximarem disso. Eu acho que a gente vive também uma época que a gente tem que falar, e a gente às vezes acha que não tem que falar, porque acha que já está sabido, e não, a gente tem que falar o óbvio, atualmente, eu acho, né? É verdade. Sim, é verdade. Gente, estou muito feliz hoje, vai ser um papo sensacional aqui com a Denise Fraga. Fica com a gente então, porque a gente vai bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Momento especial aí pra você que tava esperando, né, ter seu comentário lido aqui no Cinemação. Obviamente, né, que você quer que a gente passe logo por isso, afinal de contas, hoje temos uma entrevista incrível com uma atriz incrível e a gente tem que passar logo por aqui, né, Dani? Não dá pra ficar falando muito no Repercussão de hoje, né? Não, mas a gente tem comentários grandes. E aí, como é que faz? Já fica o spoiler aí. Pois é. Vou correr, vou falar que nem o esquilinho da Chapeuzinho Vermelho. É isso aí. Bom, vamos lá, gente. Você que tá aí, que tá ouvindo a gente, que tá escutando essa entrevista sensacional que a gente tá tendo aqui, né? Vai ter com a Denise Fraga. Se você quiser mandar seu comentário sobre o que você achou sobre essa entrevista, ou de repente colocar nomes de pessoas que você gostaria que a gente entrevistasse aqui, manda seu comentário para contato@cinemação.com, o e-mail do Cinemação. Através do e-mail você vai escrever, esse e-mail vai chegar aqui na gente, a gente vai selecionar ele para ler aqui no podcast do Cinemação. Então é muito importante que você escreva, se manifeste, saia do armário. Se você quiser mandar um comentário no post desse podcast, também é possível. Afinal de contas, basta ir lá em cinemação.com, nosso site, e aí você entrando lá,
você vai ter o post desse podcast, você pode deixar seu comentário e ainda classificar o comentário das pessoas que deixaram o comentário lá. Então você pode colocar setinha para cima, setinha para baixo e dizer se aquele comentário é mais legal, se é um comentário ruim. Aí você classifica o comentário dos colegas. Então é um espaço super democrático, um espaço aberto para você escrever o que você achar melhor, e é dentro do cinemação.com, o nosso site aqui do Cinemação. Para quem não sabe, recentemente aí a gente colocou, né, algumas notícias novas lá dentro do Cinemação. Então, por exemplo, tem lá um artigo falando sobre o This Is Us, que é uma série, né? Fizeram lá uma breve análise. Tem também, agora saiu recentemente, um artigo falando sobre a psicologia das cores, e aí vai analisar lá o filme Precisamos Falar sobre Kevin, e fala sobre a psicologia das cores. Tem outros artigos falando sobre os 80 anos do Batman. Tem Eu Cinéfilo, né, que é alguém que manda um comentário aqui, uma crítica pra gente, a gente lê, vê se a crítica é boa e coloca no site. Tem Rock Balboa, tem muita coisa lá pra você visitar. Tá tudo lá no cinemação.com. Então para um pouquinho, vai lá, visita nosso site, dá aquele page view pra gente, dá uma lida, deixa comentário pros autores lá também. Assim todo mundo fica feliz. Mas para todo mundo ficar feliz mesmo, você pode apadrinhar o Cinemação. Por exemplo, recentemente a Carol Herrera virou a nossa nova madrinha. Ela entrou lá no nosso grupo no Cinemação Premiere e já tá batendo papo com a galera, né? E ela resolveu virar madrinha do Cinemação porque ela quis contribuir com o podcast que ela gosta de ouvir. Então, se você quer contribuir com o podcast de Cinemação e ainda ganhar presentes todo ano, né, além de participar dos grupos com todos os outros patrões, é só você entrar lá no cinemação.com/contribua ou então clicar no botãozinho contribua lá no cinemação.com. Tem um botãozinho lá no topo escrito assim, contribua. Ao clicar lá, você escolhe uma plataforma que você quiser. Tem o Apoia-se, tem o Patreon, tem o Padrim. Você pode contribuir a partir de R$1 por mês. É uma moedinha que ajuda pra caramba a gente e faz toda a diferença pra gente e pra você ainda. Você ainda ganha tudo isso e, enfim, faz parte de uma comunidade super legal. Então entra lá no cinemação.com/contribua e seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários, né, e deixaram seus comentários aqui pra gente, temos aqui um comentário, né, da Gabriela Pastore, que mandou no último podcast Cinemação 315, quando a gente falou sobre a crise no cinema nacional. O que fazer? E agora? O que vamos fazer? Podcast 315. E a Gabriela escreveu o seguinte: Oi, Rafa e Dani, como estão? Ouvir o podcast 315 foi uma experiência muito intensa, daquelas que explodem cabeças. Não sou produtora de conteúdo, nem estou ligada à indústria do cinema por nenhuma ponta. Consumo conteúdo audiovisual apenas como espectadora, tal qual outros milhares que existem no Brasil. Compreender a complexa estrutura que existe por trás da criação de obras cinematográficas brasileiras por si só já foi um ganho imenso. Porém, saber o quanto esse setor está sendo tratado com descaso é aterrorizante. Não vou entrar no mérito de propor soluções para o dilema, porque não tenho nenhum conhecimento sobre a dinâmica que move esse mercado e minha contribuição seria insignificante. Os pontos que quero apresentar são a minha visão de como esse descaso com a cultura reflete o processo de aniquilação identitária que vivemos. Abrindo minha posição política a vocês, fui uma daquelas eleitoras que sempre achou a eleição do atual presidente como um delírio coletivo. A todo momento durante o processo eleitoral do ano passado me questionava o que está acontecendo nesse país. O programa foi altamente informativo em mostrar que a crise no cinema nacional não é recente e seria até leviano colocar a culpa desse colapso somente no atual governo. No entanto, esses poucos mais de 100 dias de mandato serviram para deixar claro para onde as coisas estão caminhando. Infelizmente, a perspectiva de melhora é quase nula, porque esta é uma gestão totalmente inábil em assimilar a cultura brasileira em toda a sua multiplicidade. De certa forma, acho que isso é reflexo de como nós brasileiros nos portamos. Tal como o governo que elegemos, somos incapazes de nos reconhecer culturalmente. Não reconhecemos nossa história, não compreendemos nossa cultura, relegamos nossas memórias a pó e ignoramos totalmente as narrativas que contam a trajetória da nossa nação.
Como consequência, nos compadecemos com o incêndio de Notre Dame, mas encaramos a destruição do Museu Nacional como somente uma tragédia de um país que produz manchetes negativas em uma escala quase industrial. É fundamental entender que a cultura está muito além do entretenimento. Ter obras nacionais diversas é a possibilidade que o brasileiro tem de se ver representado com toda a sua pluralidade de histórias, referências, sotaques, cores e etc. Por isso, é imprescindível contar com uma estrutura que viabilize cada vez mais produções, sempre mais heterogêneas e representativas. Desse modo, vamos aos poucos nos reconhecendo, nos aceitando e nos envaidecendo com nossa construção cultural. Não estamos considerando que esse processo de abolição cultural que está se formando é também um processo de desidentidade. Nossas referências culturais estão cada dia mais relegadas a serem estrangeiras, totalmente descoladas da realidade que vivemos. Caminhamos a passos largos a permanecer uma nação que não conhece suas histórias, não identifica suas singularidades e assim não sabe quem é. É com muita tristeza que envio este e-mail, mas ao mesmo tempo repleta de orgulho por contribuir, mesmo que minimamente, com um conteúdo tão abrangente e incrível como o que vocês fazem. Para mim, é uma grande honra poder acompanhar o podcast tão urgente e necessário. Parabéns, grande beijo, Gabi. Olha aí, esse comentário foi incrível. Sensacional. Foi incrível. Ele só complementou aquilo que a gente falou, porque na verdade, quando a gente fez o podcast, né, sobre a crise, não se trata de direita ou esquerda, não se trata disso. Se trata realmente da gente se entender como cultura, para onde que a gente está caminhando com a nossa cultura, a cultura de um povo inteiro, de uma raça, de uma inteligência, né, que caminha por aqui. E eu acho que esse comentário também vai de encontro com muita coisa que a gente vai conversar hoje aqui com a Denise Fraga. Hein? Sim, e eu tenho um comentário aqui do Luiz Vilela, que é um comentário bem capcioso, né? Tem algumas opiniões aqui interessantes da gente refletir. Ele fala assim, foi sobre o 315, né? Crise no cinema nacional. E ele falou o seguinte: um podcast com muitas informações e útil. Ao término, me veio à mente o caminho do meio. Os extremos são sempre prejudiciais. Não é possível continuar com a falta de controle anterior e nem deve ocorrer o corte abrupto de recursos. Ouvi com muita atenção as explicações e concordo em parte. Senti falta de uma contraparte entre os participantes. Pensemos em uma empresa onde um dos departamentos não tem como explicar seus gastos. Qualquer gestor faria uma intervenção e interromperia o fornecimento de quantias até que houvesse a certeza do controle efetivo destes valores. Infelizmente é isso que acontece. Durante todo o programa foi falado sobre os impactos sobre a produção cinematográfica, mas as ações da Ancine para comprovar que está apta ao controle de recursos durou apenas alguns momentos. Resumindo, sem dizer que a Ancine enviou ofício dizendo que as medidas de controle já estão em processo. Só isso, para a quantia descrita, é necessário que haja muito mais informações. Espero que haja um acordo entre as partes e que o cinema nacional possa se desenvolver como indústria e que o país consiga equilibrar suas despesas. Em tempo, por que o tom desdenhoso quando falam do Alexandre Frota? Senti uma ponta de discriminação devido ao passado do deputado federal. Por fim, parabéns pelo programa que buscou o equilíbrio por não tê-lo lançado no calor da notícia inicial. Isso mostra a seriedade do trabalho de vocês. Um forte abraço. O e-mail do Luiz Vilela questionando algumas coisas. Eu acho que a gente precisa sempre se questionar se a lógica de uma empresa funciona no serviço público, né? Quando ela vai atrapalhar justamente tantas outras empresas, talvez essa lógica tenha que ser pensada diferente, né? Realmente tem informações que a gente não trouxe, como exatamente quais os passos que a Ancine daria, porque a gente não tinha todas essas informações. E só para responder o Luiz, eu acho que o Alexandre Frota é um deputado cheio de problemas, então não é uma questão só de preconceito, mas também de entender que ele é uma figura que tem coisas problemáticas mesmo, né? Ele praticamente confessou um estupro em rede nacional uma vez. Eu sei que é debatível, pode ser que ele tenha exagerado, enfim,
não dá pra saber, mas ele foi o que foi feito e isso é, no mínimo, terrível. E eu acho que também o principal ponto ele é dessa chamada extrema-direita, do partido do presidente Bolsonaro, e ninguém esperaria isso, que ele fosse um defensor do cinema como ele está sendo. Inclusive, recentemente teve desdobramentos aí até na vida dele online, ele cancelou o Twitter, alguma coisa assim. Então, por isso que a gente tratou desse jeito, e eu acho que a gente precisa se posicionar nesse sentido de vez em quando, né? Do tipo, gente, pera, olha a que ponto chegamos, né? Seria quando todo mundo tirava sarro do Tiririca, ninguém falava nada, então eu acho que a gente tem o direito de se posicionar nesse sentido. E eu acho também legal, tipo, eu respondi o Luiz, e é importante a gente dizer, o comentário do Luiz está dentro do Cinemação Premiere, né, que é um espaço exclusivo só para convidados e para patrões, e o Luiz é um patrão aqui do Cinemação, e a gente acha sensacional ter um ouvinte como o Luiz, que vai contra as nossas ideias, ou vai contra as nossas falas, mas que fala de forma respeitosa, mas que se posiciona de forma respeitosa, que está disposto a discutir, a conversar. Isso é o mais importante, entendeu? Chegar lá xingando, batendo, gritando, não sei o que, de nenhuma parte é boa, nem da nossa, nem da parte do Luiz. O Luiz sempre foi muito respeitoso, eu respondi ele lá dentro do grupo de uma forma também super respeitosa, a gente se entendeu e no final estávamos nos elogiando, nos curtindo, nos super felizes e caminhando pra frente. Então, Luiz, obrigado pelo seu comentário, cara, não deixa de comentar, porque é muito importante isso. Vamos sempre dar voz, vamos sempre conversar, vamos sempre trocar ideia, porque a gente não tá aqui para convencer ninguém. A gente quer simplesmente trazer mais ideias para a mesa para que todo mundo possa evoluir. Muito prazer, Érica. Vera. Você mora sozinha aqui? Sim, moro. O que você está fazendo aqui? Está muy linda, Ana María. Vera. Denise, eu sei que já começamos a investigar um pouco sua vida, né? Antes da gente vir conversar com você. Então eu sei que você é natural do Rio de Janeiro, mas é moradora da cidade de São Paulo, né? Você está aqui há 20 anos em São Paulo, né? Eu acho que esse 20 anos já tá caducando aí, deve ser quase 30. Olha, eu vim pra cá pra fazer teatro em 89, mas eu fixei residência em 92. 27, ó. Eu tive um caso de amor com essa cidade. E você é uma pessoa que já passou por novela, por série, por cinema, teatro. Eu contei aqui, pelo menos nos sites aqui que eu vi, são mais de 24 prêmios que você ganhou ao longo da carreira como atriz, né? Então você vive com essa arte, né, da atuação, com essa profissão tão bonita que é a ser uma atriz. E a minha primeira pergunta para você hoje aqui, pra gente começar essa conversa, é justamente assim, eu queria saber, a artista que mora em você, ela nasceu com você ou ela se construiu durante a sua carreira? Se vê, né? Ela se construiu. Ah, que legal. A sua pergunta é ótima, porque eu sempre fico pensando assim agora, então, com as redes sociais, né, que as pessoas veem, você vê as pessoas de todos os tempos na sua vida, quem estudou comigo na escola, ou mesmo assim, os primos afastados que conviviam comigo, deviam falar assim, mas como? Eu primeiro que eu jamais pensei em ser atriz. Segundo, eu era muito tímida. Eu nunca tive eu queria, coisa de querer ser artista desde cedo. Eu era muito tímida, mas a coisa fazendo de um jeito que eu acabei indo fazer um curso de teatro levada por um amigo. Esse curso de teatro depois eu fiz um outro com o Cláudio Correia Castro, eu descobri uma coisa que eu adorava fazer, mas que eu achava que era um hobby. E aí depois fiz uma prova que eu achei que eu não ia passar para a Escola de Teatro Martins Pena, porque
o Cláudio Corrêa Castro, que foi meu segundo professor de teatro, falou que eu deveria fazer, que eu estava fazendo um monstro maior do que era, que eu tinha que seguir, e eu falava, não, mas para mim é hobby, porque eu achava que uma pessoa como eu, tão comum, uma réis mortal, não poderia virar atriz. Eu não conhecia esse mecanismo. Na minha família não tinha ninguém ligado à arte, assim. Eu sempre fui muito ao teatro com a minha mãe, mas era uma espectadora. E na escola eu fui muito bem, na escola, saí da escola trabalhando, e aí a coisa foi indo. Agora, quando você que é uma atriz e que vive disso, né, eu adoro ouvir isso, porque toda hora eu agradeço e eu me surpreendo, porque eu faço parte realmente de um grupo muito privilegiado de pessoas que são pessoas, você saber o que você mais ama fazer na vida, você conseguir fazer e conseguir pagar suas contas com isso. Isso é quase uma receita de felicidade. Aí depois que atriz, aí que eu fui seguindo, eu acho que eu ainda tive uma outra modificação dentro da própria carreira, que foi uma espécie de, sei lá, de uma hora eu peguei as rédeas da minha carreira e falei assim, não, peraí, eu quero seguir assim. Ainda é uma outra etapa dentro dessa sua pergunta, você é a atriz que nasceu em você ou que você construiu. Eu sinto que a gente tem que viver atento para a gente não virar alguma coisa que não é nossa construção, e sim construção das circunstâncias. Né? Eu acho que a questão deixa a vida me levar, a vida leva eu, ela é muito boa pro Zeca Pagodinho. E tem uma questão disso muito louca, que a gente, sem perceber, a gente pode se distanciar dos nossos reais interesses, né? Cumprindo trajetórias só que apareceram pra gente, né? A gente tem que estar atento a ser fiel a gente mesma, né? Eu já vi você falando, né, em algumas entrevistas sobre a questão de, enfim, fazer peças ou dizer aquilo que você tem vontade de dizer. Eu acho que eu vi pelo menos umas 2 vezes essa expressão, né? Vontade de dizer. E eu acho que dentro desse processo de se construir atriz, de encontrar, né, esse trabalho que você ama e que paga as contas, etc. Como que é esse encontrar aquilo que tem vontade de dizer? É algo que você também teve que descobrir? Ou é inerente do tipo, eu tenho esta vontade e aí agora eu vou encontrar essa maneira? Como que é que você vê isso no trabalho de atriz? Daniel, eu acho que a coisa do vontade de dizer foi uma coisa que foi acontecendo comigo. Hoje eu sinto que me move, principalmente em teatro, as minhas escolhas em teatro são textos que, quando eu leio, eu falo, não, as pessoas precisam saber disso, olha o que esse cara disse, como isso dá voz para as nossas angústias e para os nossos questionamentos de agora, mesmo às vezes textos tão antigos, né? Foi assim com os Brechts que eu montei no teatro, o Fauzi Arap, mesmo a Anya Rice que a gente fez, são textos que sempre eu falo, olha isso, como isso precisa ser dito. Então, de alguma maneira, eu subo ao palco com essa vontade, olha o que eu li, olha o que você precisa saber. Você precisa saber, você precisa saber, me toma assim a ponto de, nossa, tá vendo isso que você tá vivendo? Vai ver minha peça, você precisa ver minha peça. Aí e tem um link com aquilo que a pessoa tá passando, né? Então, essa força do dizer, eu acho que ela me tomou mesmo. Ela sempre esteve comigo, mas quando eu fui fazer Alma Boa de Setsun, eu acho que teve uma coisa determinante na minha trajetória, que foi quando eu pensei em voltar para o teatro. Eu tinha tido meus 2 filhos, eles eram pequenos, mas já estavam crescidos, eu gravava o retrato falado na televisão, estava tudo bem, eu fazia na televisão as coisas que eu estava fazendo, mas eu estava longe do teatro há 7 anos, e eu sei que o teatro ele funciona como um ritual, né, de presença, e cada vez eu acho mais isso, que o teatro ele é um fórum de ideias. Nós vamos subir ali e vamos fazer alguma coisa que vai fazer todos nós pensarmos, vamos estar realmente conectados todos no mesmo lugar, na mesma coisa, na mesma história, pelo menos, cada um vai levar dali o que quiser, mas essa conexão presencial, esses celulares desligados, essa presença por 2 horas,
aquelas pessoas ali. Isso virou hoje, então, um ritual quase milagroso. É verdade. E eu acho que o teatro tem cada vez mais força, apesar da gente lutar aí com a coisa de divulgar o teatro, de fazer o teatro ser conhecido quando está todo mundo atrás de telas, né? É um trabalho aí hercúleo que a gente tem que fazer, mas eu vi acontecer muito esse milagre e o que o teatro opera em alguém quando vai a primeira vez ao teatro, ao bom teatro, que vira um acontecimento na vida de uma pessoa, porque o teatro força muito grande por ser esse evento coletivo. Então, principalmente no teatro, essa coisa do querer dizer, mas mesmo assim, quando você se alia a projetos em cinema e mesmo na TV, eu sinto que hoje eu tenho um negócio que eu adoro, por exemplo, ler um roteiro, gostar do roteiro e pegar aquela causa como minha e fazer esse diretor, a coisa que eu mais fico feliz é quando eu consigo, quando eu vejo que o diretor ou de quem é o projeto, que eu estou servindo aquilo como se fosse meu. Acho que eu aprendi, o teatro me ensinou essa capacidade você precisa saber. Que é o que você fala de polir as palavras, né? Deixa eu pegar esse livrinho aqui da prateleira e quase que digerir, te ajudar a digerir, né? Porque eu acho que é muito isso, né? Porque o que eu acho mais incrível da arte como um todo é isso. Cada um vai absorver e vai aproveitar de uma maneira completamente diferente. Mas para a pessoa absorver, ela precisa disso ser polido, né? Do ator me trazendo essa emoção, de todos os elementos, seja do palco, seja da tela do cinema, para conseguir quase que realmente polir mesmo, né? Assim, tratar aquilo, né? Eu acho que assim, tem uma coisa que é essa criatividade para as surpresas, né? Porque, enfim, é uma coisa muito louca que aconteceu com a gente, né, Rafael, Daniel, assim, eu não sei a idade de vocês exatamente, mas para mim, que viveu sem internet uma boa parte da sua vida e depois com esse evento, rede social, nem internet, mas a coisa da rede, do WhatsApp, a velocidade dos nossos dias, isso foi uma mudança de comportamento muito grande. E eu sinto que a gente vive o dia inteiro em muito, numa velocidade, uma velocidade de informação, o número de pessoas que a gente fala todo dia é um número muito grande, muito maior do que a gente falava, as conexões que a gente faz. Então, o que eu sinto é que, assim, quando você pega um ator, hoje ele tem uma função muito grande, que é você ser intérprete, né? Pegar alguma coisa que você viu, fazer ela passar pelo seu filtro e você interpreta para alguém. Eu acho que a gente tem uma função hoje, tudo isso que eu falei, com esse evento do digital nas nossas vidas, do virtual, né? E o que eu sinto é que a gente ficou com a nossa atenção muito compartida, muito pulverizada. As pessoas hoje, a atenção está deteriorada. Para elas ficarem 2 horas atentas numa mesma coisa, né? A gente precisa, sei lá, dar uma cantadinha aqui no meio. Fazer alguma surpresa, né? Ter alguma coisa que capture. Eu sinto que a gente precisa ser encantador. Até eu fico pensando sempre naquela imagem do flautista de Hamelin, sabe essa fábula? Sim, tirando os ratos da cidade, tocando a sua flauta. Eu acho que o ator, o artista, ele precisa ser, antes de tudo, um encantador. Ele precisa capturar o teatro, o cinema, ele precisa capturar e dizer o que se quer e aproveitar aquilo para se comunicar. Denise, eu acho sensacional essa sua visão a respeito dos atores, e aí me vem, na verdade, um questionamento por 2 pontos de vista. O primeiro é o seguinte: eu vi uma vez uma declaração do Wagner Moura, né, falando sobre a atuação, e ele falava justamente sobre como o ator precisa utilizar, assim, a ferramenta de trabalho do ator é o próprio corpo. Então ele entra em cena e ele tem que fazer uma cena tensa, uma cena muito violenta, por exemplo, e tal. Ele traz todo aquele sentimento para ele, e a partir disso ele faz a atuação dele, exerce o ofício dele ali, que é
passar essa mensagem. Só que quando o diretor fala corta, tá bom, maravilhoso, tá ótimo e tal, o ator ele ainda tá com aquilo, né? Aquele sentimento, aquelas palavras ainda estão ali nele, porque é o corpo, né? É fisiológico o negócio, né? E eu vi recentemente também um documentário na Netflix, que inclusive eu vou recomendar aqui mais pra frente, com Jim Carrey e tal, e ele também falando um pouco sobre isso, sobre essa coisa de você passar a palavra à frente, a responsabilidade que é justamente do ator, de quando você passa essa palavra pra frente, você tá utilizando o seu corpo para que essa palavra ela seja a mensagem, né? E o seu corpo é a ferramenta que vai propagar isso. É uma responsabilidade muito grande também, não é? Sem dúvida nenhuma que isso que Wagner falou, que fica com você, né? É uma profissão bem esquisita, né, gente? Vamos combinar, porque a gente vive, mas não vive, a gente finge, mas fica com o coração acelerado, a gente chora, mas a gente não tem mililitros suficientes de lágrimas para tal choro. Então, às vezes, é uma coisa que assim, você empresta seus sentimentos e eles não são exatamente plenos, porque até eu sempre falo isso até para jovens atores. Muitas vezes, quando você acha que você está arrasando, porque você está sentindo aquilo completamente, às vezes o espectador não está sentindo tanto quanto você. Né? Você achar que a cena valeu porque você estava sentindo muita raiva, nem sempre significa que a cena foi boa. Então é um negócio difícil, porque é uma linha muito tênue, é um bordado de filigrana na medida que a gente trabalha com emoções. O nosso terreno, a nossa matéria-prima é a emoção emprestada. E você tem que tomar cuidado para, junto com isso, você deixar correr a técnica, né? Que é você saber dosar. O Sem Pensar foi uma peça que o Luiz Vilaça, o Luiz, ele é cineasta, meu marido, mas ele dirige teatro também. Quando a gente estava fazendo Sem Pensar, que era uma peça que eu fazia uma mulher neurótica, eu me lembro que eu saía do ensaio, eu entrava no carro com ele pra gente voltar pra casa, e se deixasse eu continuava louca. Porque era isso que eu ia falar, deve ser difícil, né? Eu exercitava aquele lugar daquela mulher falando rápido o tempo inteiro, aquela mulher falando numa altura X. Então, se você deixar aquilo, não que aquilo toma a sua vida e que você haja daquele jeito, mas aquela forma, você fica um pouco tingida daquilo, né? Por isso que eu acho que tinha um diretor italiano que falava um negócio muito interessante, que ele falava: ser ator não é saber sentar e fumar com naturalidade. Ser ator é mais do que isso. Você é um comunicador, né? E você precisa saber fazer. Não é só você ser você mesmo e saber falar que horas são, né? Ele já chegou. Eu acho isso muito pouco para um ator, né? Você tem que ser senhor da sua técnica, da sua voz, você poder usar como você quiser e poder, inclusive, partiturar, né? Fazer uma partitura. Eu quero fazer a cena assim. E ali em cima você surfa para todo mundo achar que você não tinha partitura nenhuma. Isso seria o ideal, né? Eu adoro ensaiar para que achem que eu não ensaiei. Esse que eu acho que é a grande coisa do nosso trabalho. E você fazer as cenas de prima também é muito bom. Mas, por exemplo, uma coisa do cinema, já que a gente está aqui num programa de cinema, uma coisa que eu acho que é sempre um enigma para um ator, um dilema, na verdade, para um ator de cinema, é que ele faz, às vezes, a cena pela primeira vez, que vários diretores falam: não, vamos deixar, vamos fazer para ser, né? Porque é lindo, às vezes, também, quando rola uma coisa viva pela primeira vez que a gente fez. Só que aí, dependendo da forma do diretor filmar, ele vai querer decupar, e aí você precisa se preocupar com a sua continuidade. E se você fez só espontaneamente, você não milimetrou a sua continuidade. E faz parte de um ator saber lidar com a continuidade, né? Não adianta nada você tá bebendo a água e quando cortar para você, quando você tá falando aquela fala, você tá bebendo de novo, você tá com o copo no lugar errado, ou você não bebe a água naquela hora, né? Você tem que
que ter uma certa técnica para exercer uma profissão que parece não ter técnica nenhuma. É um negócio de louco. Não, e o curioso é que essa palavra, né, que você falou de a gente precisa saber dizer, a gente passar essa palavra adiante e tal. O curioso é que quando você se coloca nesse papel de comunicador ou de ferramenta de condução dessa palavra, a palavra ela deixa de ser de um Shakespeare ou de algum outro grande escritor e tal, e ela passa a ser da Denise Fraga também, né? Isso que é a coisa mais bonita, assim, que eu acho que aconteceu comigo, assim. A diferença que tem para mim, por exemplo, subir no palco hoje, me apropriando das palavras de autores que me flecharam o coração, é muito diferente de quando só você lê uma peça e fala, a peça é legal, do que quando você lê a peça e fala, nossa, eu preciso dizer isso, né? Que essa palavra agora é minha. Eu vou me apropriar porque ela dá voz à minha inquietude e eu quero dar essa palavra para quem se inquieta, para inquietar as pessoas com a minha inquietude, dando voz a essa angústia delas, não deixando elas no vácuo, não provocando somente, mas dando palavras para esses questionamentos. E a gente tem autores incríveis que fazem isso, né? A dramaturgia mundial, a dramaturgia brasileira, toda a literatura, né? Por isso que eu falo, a gente vive melhor com a cumplicidade dos poetas, como eu falei no início. Porque eu sempre digo, quem lê Dostoiévski, Fernando Pessoa, no mínimo vai sofrer mais bonito. Porque sofre acompanhado. É muito diferente uma pessoa que tem contato com a arte e uma que não tem. Eu acho que a pessoa que tem contato com a arte, ela é uma pessoa que está mais preparada para a vida. Porque o cinema, a literatura, o teatro, as artes plásticas, né, a boa música, a dança, são coisas que quando você... Eu acho que até tem uma coisa que é muito bonito a gente ver pessoas que nunca foram, por exemplo, num espetáculo de dança, e que a gente já pode até desconfiar que ela não tenha o código poético necessário para compreender tal coisa. E você vê essa pessoa chegar lá e ficar em estado de encantamento. A maior prova disso é a música clássica. Como a música clássica é um negócio que não tem letra, que não tem racionalidade para você falar, eu gostei por causa disso, eu gostei por causa daquilo. Você gostou porque aquilo te tomou, porque aquilo te deixou num lugar, né? Então eu acho que a coisa da arte, ela é essencial para viver. O contato com a arte faz você se reconhecer humano, faz você entender o que você é. Com a cumplicidade dos poetas, você passa pelos dramas da sua vida e você fala, tá vendo? Igual aquilo que eu li, igual Clarice Lispector fala aquela hora, igual aquela peça do Chekhov, igual aquele samba do Cartola, igual aquele trecho que eu li. Tudo isso faz você viver acompanhado. Veja bem, eu acho que a lucidez não nos livra dos dramas. Tampouco nos livrará dos dramas e dos perrengues e das adversidades dessa vida. Eu acho que você, tendo contato com a arte, você é uma pessoa que tem, no mínimo, a consciência de que você faz parte de uma grande roda, a humanidade inteira, essa história da humanidade, que você está aqui dentro dessa jornada. Essa semana o Retrato Falado vai contar a história da Ruth, de Belém. Bom, eu sempre tive muito medo de avião. Por causa desse medo, a Ruth já fez altas baixarias, vocês vão ver. Eu acho tão sensacional isso que você tá falando, porque uma coisa que, enquanto você tava falando, que vinha à minha mente, é justamente essa questão da humanidade, como a gente consegue realmente se reconhecer como humanos e até esquecer do sexo, né? Porque daí independe se é homem, se é mulher, se é um gay, se é qualquer coisa, independe, porque você entende a conexão daquela pessoa como ser humano. E aí pra mim fez mais sentido ainda, inclusive quando você viveu o
Galileu, né, no teatro. Porque daí parece que encaixou. Porque você sabe que o que aconteceu para eu fazer o Galileu, eu gostava tanto daquele texto, eu queria tanto dizer aquilo, eu achava que as pessoas precisavam tanto saber daquilo, que eu comecei a pensar nessa possibilidade louca, né, que é uma ideia, era começar no fracasso, né? Eu de fazer um homem que é gordo, que vive falando que o que ele gosta mesmo é comer, e não só era um homem grande e gordo, era um homem que envelhecia durante a peça e ficava cego. E essa que vos fala. E aí eu falei assim, meu Deus, Denise, que ideia maluca. Até que eu fui a Cibele Forjaz, que dirigiu a peça, e falei, você acha uma ideia muito louca eu fazer o Galileu? Ela falou assim, não. E a Cibele tem uma coisa o teatro que a Cibele faz, aparece o teatro. E o teatro pode tudo, né? É teatro. O teatro, se você estabelece o código com a plateia, nós vamos todos acreditar se esse código for bem compactuado, né? E você estava falando sobre essa questão tem a ver com a repetição, né, que o teatro traz, e tem a ver com... Você estava falando sobre o treinar, né, bastante e tudo mais. E aí eu tava pensando numa coisa que eu queria te perguntar, porque assim, você fez muita comédia, né? Você se dedicou muito à comédia. Até eu comentei com o meu pai, né? Falei assim, eu vou gravar um podcast com a Denise Fraga. Ele falou assim, Denise Fraga, nossa... O meu pai não vê muito filme, não vê muito a TV. Ele falou assim, nossa, eu lembro daquela peça lá, Trair e Coçar é só começar. Eu falei, então você vê. Foi bem legal, assim, ele ter lembrado disso. Eu fiz a peça há 6 anos e meio, e foi bem no iniciozinho, assim, quando eu vim para São Paulo, eu tinha 24, fiz a peça de 23 até 29. Por isso mesmo. E depois eu fui ver, foi bem na época que meu pai morou em São Paulo, né, assim, na cidade. Então eu falei, faz todo sentido, ele deve ter aproveitado, aproveitou e viu. Mas aí eu tava pensando numa coisa, porque tem essa questão do tempo da piada, o tempo do humor, né, o humor tem esse tempo que é super difícil de fazer, que tem ator que às vezes faz drama muito bem, mas no humor ele não consegue. E aí você tem isso, só que eu tava pensando, lembrei da cena sua lá no As Melhores Coisas do Mundo, que é uma das cenas que eu mais gosto, acho que do cinema, assim, sabe? Eu acho linda aquela cena, que é aquela cena que você joga os ovos na parede, abraça, né, o personagem do protagonista, né, que é o menino. Aquilo tem um tempo também, né? Eu acho muito bonito como também o drama, um momento que não é piada, mas ele exige esse tempo, que é essa coisa do momento certo de dar o abraço, o momento certo de fazer aquele, né, de fazer os olhos brilharem com uma emoção e tudo mais. Ô, Daniel, que bom você falar isso, porque você sabe que o Antunes Filho fala uma coisa, uma vez eu li uma entrevista dele, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o ator comediante faz bem drama porque ele ouve a música, que ele tem a música. É porque é verdade essa coisa do timing cômico. Eu não sei, às vezes o timing cômico pode até trair um ator que fez muita comédia e ele, sem querer, dá um timing cômico quase como um calo do ofício. O que eu sinto é que, assim, você fica treinado a fazer assim, não fala agora que você fala. Mesmo no drama. Assim, engraçado, é como se você ouvisse o tempo que precisa acontecer o silêncio, porque senão a cena não vai funcionar, digamos, entre aspas. Porque você tem aquele ritmo, aquele compasso de ouvir o que a cena, o que precisa acontecer para a cena existir, mesmo que seja um drama. É uma coisa esquisito, mas eu acho que tem a ver, sim, tem tempo, sim. E eu adoro essa cena também, Daniel, eu adoro fazer esse filme e eu adoro essa cena. E com esse papo todo, né, do tempo de como polir as palavras, o como passar, eu fiquei pensando nisso e eu falei, isso faz todo sentido, assim, pra mim. Aquela cena especificamente passou uma doçura que é muito sutil, né? E aí eu queria, não sei o que você acha dessa questão dessa sutileza que você pode trabalhar no cinema e que no teatro precisa ser algo um pouco mais expansivo, assim? Você sabe que quando eu estava fazendo teatro direto, assim, eu comecei fazendo teatro, né? E quando eu comecei a fazer televisão, eu sempre digo, parecia que eu tinha ganho aquela caixa de lápis de cor
de 36 cores da tia rica. Quando você tem uma caixa de 12 cores e aí você passa a ter 36 cores. Foi isso que eu senti quando eu passei do teatro para a televisão. Porque de repente tem uma gama tão grande de sutilezas, não é mais o amarelo ou o laranja, tem o amarelo alaranjado, o amarelo até o laranja. E você passa a fazer o seu trabalho com um bordado muito mais sutil. E isso também contamina o teatro, isso que é bonito. E o teatro contamina também o cinema. Eu acho por isso que eu acho que todos os atores deveriam sempre ir de um lado para o outro, porque os dois se nutrem. O que eu sinto no cinema, que é uma das grandes belezas do cinema, é que ele lê pensamento, né? Você está lá em cena e você não estiver pensando sobre a cena, se você estiver aérea, pensando onde que você tem que botar o pé no foco, e esse close vai para a telona, na hora que seu olho está lá desse tamanho na telona, eles veem que você não estava ali. Então, eu gosto de uma concentração de existência, né? O cinema te recruta esse estado de existência muito grande e que é muito bonito e que nem por isso, voltando a dizer, eu acredito que você não deva ensaiar, porque eu acredito que o ator, quando ensaia, ele vai percorrendo aquele terreno de novo e de novo, e ele vai achando essas pequenas sutilezas que fazem parte, sim, do seu trabalho. Às vezes eu sinto que tem muita gente que duvida um pouco que um ator é capaz de fazer a cena de novo. Nossa, foi tão bom, não. Talvez faça diferente, mas assim, o que eu acho bonito é a gente conseguir chegar nesse lugar onde você vai apurando, e aquela passada de mão que você resolveu dar no cabelo foi uma coisa escolhida, e aquela respiração, ou aquele suspiro, aquela desistência, aquela parada no meio da palavra, aquele olhar, tudo isso faz parte de uma partitura escolhida. Esse trabalho é um trabalho muito bonito, o trabalho que nós temos que fazer como ator, né? Uhum. Eu ia até te perguntar, Denise, como que você faz para escolher os papéis? Porque até quando a gente estava, antes de gravar com você, a gente estava conversando sobre os seus personagens e tal, a gente falou, nossa, os personagens que a Denise faz são sempre tão amigáveis, eles são assim, traz uma familiaridade tão grande, né? A gente cria um carinho por eles de uma forma tão especial, assim. Não sei se é só a sua figura, a sua pessoa também. Mas assim, tem algum jeito, você a hora que vai escolher um papel, você analisa se é alguma coisa que tá dentro daquilo que você pode fazer, ou se é um desafio novo? Não, a gente gosta sempre de um desafio, né? Uhum. Porque, assim, agora a última coisa que eu fiz no teatro, que foi a Visita da Velha Senhora, é uma boa de uma vilã, uma mulher que eu tive que lidar com um ódio ali, um terreno que assim, não me é familiar. Eu acho mesmo que eu sou uma pessoa amigável, como você fala. Não, mas eu acho que eu tenho, que talvez, mas eu acho que a gente adora um desafio quando a gente tem que imprimir num personagem algo que a gente não tenha, né? Isso é sempre um prato suculento, né, para um ator. Tem uma curiosidade muito grande nisso. Uhum. Essa coisa de escolher os personagens. Eu acho que eu escolho os convites que me fazem, eu escolho pela qualidade do que está sendo dito ali, do projeto, né? Entendi. Você faz um papel que não é um papel grande, mas é um papel bom num bom projeto, né? Uhum. Vale a pena fazer um papel pequeno num bom projeto do que fazer um papel grande num projeto ruim. Uhum. Acho que é muito assim, a que projetos você se alia, né? Uhum. Isso tem a ver. Agora, no teatro, eu sinto que eu não escolho mais por papel. Eu escolho pela peça, pelo que a peça diz. Tanto que Galileu, como você falou mesmo, né, um papel não é para mim. E eu acabei fazendo, porque Esperando Godot, por exemplo, eu fiz Esperando Godot, um papel que não é para mim, mas é uma peça incrível, né? Uhum. Você tem que o teatro, ele permite isso, principalmente sendo produtora de teatro também. É como se eu te falasse para o público, olha o que eu tenho para você agora. Uhum. Claro que nesse projeto eu quero estar com um bom papel, eu não quero fazer um papel zico, eu fico querendo estar levando o carro, claro, não vou ser
hipócrita nesse sentido. Mas eu sinto que o que me move mesmo no teatro, as minhas escolhas no teatro, é o que essa peça está dizendo, como essa peça toca as pessoas. Porque eu percebo, principalmente em você, essa flexibilidade grande, assim, de atuação e tal. Até me estranha um pouco você falar, aquele papel não era pra mim, porque pra mim era um papel tão pra você. Galileu parece que foi feito pra você. Você viu Galileu? Rafael, você viu? Eu assisti algumas partes na internet. Porque eu não gosto nem de ver em vídeo, né, em audiovisual, porque aí me lembro o que eu era. Aquela peruca, eu falava assim, gente, que engraçado eu ter feito isso. E lá, assim, eu acho que deu certo, porque a gente ficou 2 anos em cartaz, né? Foi incrível, foram 170 mil pessoas viram a peça, absurda, foi lindo. Denise, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, até vou, assim, se você quiser desviar um pouquinho, não responder, não tem problema, mas é porque naquela palestra também que foi provavelmente o que inspirou a gente a te chamar pra cá, né, palestra do TED, né, que tem disponível aqui pra gente ver, você só fala pra sobre... dizer, a gente assistiu essa palestra várias vezes, o título da palestra é O que se perde ao ganhar, aí virou um mantra aqui dentro nosso, a gente falou, não, a gente tem que trazer... que eu indiquei no plano detalhe, e o Rafa que falou assim, então vamos gravar com a Denise Fraga, vou gravar com ela, e eu achei ótimo, você fala, beleza, vamos lá, mas enfim, você fala sobre essa questão do dinheiro do não, né, você fala muito dessa questão financeira, né, acho que tem todo mundo que lida com arte, que escreve, que atua, que enfim, sempre tem que lidar com essa coisa do fazer a minha arte e não ter dinheiro para pagar as contas, fazer só o que paga a conta, etc. É um dilema de muita gente. Aí você falando dos personagens, dessa questão do como escolhe e tudo mais, você já chegou, e eu lembrei também de comentários que muita gente fala, né, que fala, nossa, a Denise faz tempo que não aparece em novela, não faz novela, cadê novela com a Denise Fraga? Ou pelo menos uma novela inteira, né, você fez acho que umas partes menores, assim. Você já disse não a alguma novela, algum convite pra novela por ter o dinheiro do não? Não, sabe o que acontece, assim, não é que eu não faça a novela, agora eu fiz poucas novelas para uma carreira de 30 anos, que nem a minha, 33 já, mas o que acontece é que eu sempre fiz teatro. Quando eu tive convites para fazer novela, às vezes eu estava no meio de uma peça, no meio de uma turnê, e a televisão cada vez mais está comportando menos atores que fazem teatro, né? Por causa da coisa da logística das gravações, de não conseguir liberar nos fins de semana, coisa que não acontecia. Eu comecei a fazer televisão fazendo teatro, eu nunca deixei de fazer teatro, só na época que eu tive meus filhos pequenos, como eu falei antes. Eu fazia o falar deles, eram bem pequenos, a diferença deles é de 1 ano e meio, e aí eu não tinha coragem de ir, mamãe gravou o dia inteiro, agora mamãe vai pro teatro, né? Aí eu ficava querendo botar as crias para dormir. Depois eles cresceram, eu voltei pro teatro, eles cresceram mais um pouco, eu voltei a fazer teatro de sexta a domingo, sempre fazendo teatro. Isso não significa que eu não faça TV. E eu acho, às vezes, fazer uma novela que tenha um bom texto, eu acho uma coisa muito boa. E eu te digo, é um exercício da nossa profissão muito bom. E existem trabalhos da televisão que são muito bons. Eu não acho que a televisão é só uma coisa trash, assim, para ganhar dinheiro. Mercadológica, né? Não, eu acho que tem projetos ótimos ali dentro. Você consegue se aliar a um desses projetos, é incrível, porque você vai ganhar mais dinheiro do que o teatro te dá, e com esse brinde de estar dentro de um bom projeto, né? O que aconteceu comigo foi que eu fui tendo convites em horas erradas, e eu acabei não podendo fazer vários convites que me chamaram por conta do teatro. Mas eu tô super aberta a convites, eu não sou assim, eu não faço novela. O que aconteceu comigo, Daniel, é que eu cheguei uma hora, assim, eu não consigo ter um contrato na TV Globo, assim,
para ficar esperando eles decidirem o que eu vou fazer. Porque eu tive a felicidade, e eu sei que isso foi um privilégio, de, na minha trajetória, fazer projetos muito pessoais, muito que eu estava dentro. Inclusive, a gente fez na televisão um projeto pessoal. Eu fiquei 9 anos no Fantástico com um programa que era uma ideia do Luiz, que é o Retrato Falado, e que a gente, depois do Retrato Falado, a gente fez vários outros, que a gente chama de primos do retrato, que foi o Fazendo História, o Dias de Glória, o Te Quero América, o Copas de Mel, tudo dentro daquele espaço de 10 minutos que a gente tinha no Fantástico. Depois do Fantástico, a gente ainda fez o Mulher do Prefeito na TV Globo, que também era uma ideia nossa. A gente fez Três Terezas, que é uma ideia do Luiz, no GNT. Quer dizer, eu tive a felicidade de também na televisão ter projetos pessoais. Então, eu sou acostumada. Eu, graças a Deus, sou bem acostumada. Então, é difícil para mim ter um contrato para fazer a minha arte, o meu ofício, só para ter aquele dinheiro na conta, e aí eu vou fazer o que querem que eu faça. Na medida que eu sempre, de alguma maneira, fiz coisas que eu tinha muita afinidade em fazer, que eram projetos que tinham nascido da nossa vontade. Então, eu acho que isso, eu estou falando de mim, porque eu tive essa trajetória. Então, eu acho que foi difícil para mim, na hora que eu vi que eu teria que renovar um contrato sem projeto, renovar o contrato para renovar, só para ficar na minha casa esperando tocar o telefone para eles dizerem o que eu iria fazer, aí eu fiquei aflita e não renovei. Eu tive um contrato na televisão por muito tempo, mas na hora eu deixei de ter o contrato longo para justamente ter a liberdade de falar assim, não, isso sim, isso não, agora eu estou fazendo teatro, agora eu não posso, ou isso sim, mas eu fiz, depois eu trabalhei na TV Globo pela obra certa, né? Depois de não ter mais contrato longo, algumas vezes. Cada apartamento dessa cidade conta mais de uma história. Se em cada prédio morar mais ou menos umas 50 pessoas, você já imaginou quantas histórias cabem nessa cidade? Fábio, essa poltrona deve ter vindo por engano. A poltrona da minha mãe. Você odeia? Eu adoro. Ana, deixa essa poltrona aqui. O negócio do dinheiro do não, que eu falo no TED, eu acho que é para qualquer pessoa, eu acho que não é só para um artista. Eu acho que os artistas, eles vivem mais esse problema por causa da questão a indústria do entretenimento, ela muitas vezes ela dá essa distorcida, né, no que é um artista, no que até onde a arte pode ser levada para render, né? Então acho que na arte isso é mais determinante ainda. Mas quando eu falo o dinheiro do não, é muito em cima de uma coisa que eu falei aqui no início da nossa conversa, do quanto que você, sem querer, aceitando as propostas que vêm, você pode se distanciar de si mesmo, né? Você se distancia do seu desejo real. Eu tenho muita aflição, sempre tive, de você chegar uma hora da sua vida que você olha assim no espelho e você não se reconhece. E você fala, cadê aquela menina que entrou para a escola de teatro? Cadê aquele cara que queria fazer um jornalismo ativista? E cadê estar escrevendo essas matérias, sabe? Então eu acho que você tentar se recuperar é uma tensão que precisa ser constante para você não ser levada pela correnteza. E para fazer isso, você precisa ter dinheiro. Porque senão você tem que aceitar sim qualquer coisa, porque você tem que pagar lá o seguro-saúde do seu bebê. E aí, o que você faz? O que eu sinto, mesmo ganhando pouco dinheiro, eu aconselho todos os meus amigos, mesmo os jovens atores, se você tem a possibilidade de guardar um pouquinho, guarde um pouquinho que seja, mas é só para você poder realmente, na hora que chegar aquele convite, que é uma grana, mas que vai ser uma faca no seu coração, você falar, obrigada, prefiro não. E aí você conseguir esperar uma próxima oportunidade. Para isso você tem que ter um pouquinho de dinheiro junto, né? Mas tem gente que não tem mesmo e nunca tem o dinheiro do mês, porque é sempre
vida dura, danada. E aí a questão é ter criatividade para, no seu tempo restante, se é que existe um tempo restante nessa vida tão dura que todo mundo leva, no seu tempo restante, destinar a sua energia para aquilo que você pensou ser. E não de se deixar largar o corpo no sofá só em cima daquilo que você é agora. Pensa naquilo que você pensou ser. Você sabe que tem uma historinha rápida, porque eu falo pra caramba, mas vale a pena. Você sabe que foi um professor de matemática da escola do município, de escola pública, ver o Galileu. Ele saiu do Galileu, ele pegou as economias dele, ele comprou um telescópio e ele ofereceu para a escola pública que ele trabalha um projeto de astronomia para os alunos, depois do horário, na laje, subindo na laje de observação das estrelas em cima da escola. Você acredita que ele hoje já tem vários alunos? Ele voltou no Galileu depois para me contar essa história. Eu já fui lá falar com os alunos dele. Então, quer dizer, é uma pessoa que se reconectou através de uma peça que o Galileu era uma peça que eu queria fazer justamente por isso. É uma peça que fala muito sobre isso, de não perder-se, né? De não perder-se de si. Você acredita num propósito de cada pessoa, né, Denise? Cada um tem um propósito na vida e deve buscar por esse propósito. Essa é a razão de viver, né? Tem gente que não tem, né, Rafael? Todo mundo tem. Eu acho que nem todo mundo vive atento. E acha que é assim mesmo, né? Que, ai, Denise, né? Podem até olhar pra mim com certa preguiça. Tem uma amiga que fala pra mim, ai, você pensa muito. Eu não me lembro de viver sem pensar, assim, eu sempre pensei, mas o que eu sinto que quando você pensa e você se provoca, você pode provocar felicidade. O que eu acho é que assim, às vezes a gente acha que é assim mesmo, não, eu vou fazendo o que a vida me oferece, pronto, esse é meu propósito. Pode ser, mas o que eu sinto, por exemplo, que eu fiquei uma pessoa muito mais feliz quando eu passei a fazer teatro com propósito, eu fiquei. Eu tenho pena, muita pena, quando um espetáculo precisa ser cancelado. Eu acordo de manhã, no dia que eu sei que eu tenho a peça à noite, eu não tenho preguiça nenhuma, não tenho preguiça nenhuma de ir para aquele negócio, porque eu tenho um negócio ali para fazer, entendeu? Você viver com um propósito, você levanta da cama muito melhor. É isso, por isso que eu acho que buscar o seu propósito, ver o que te fala a alma. E o que te fala a alma, se fala a alma, você fala assim, peraí, isso aqui me deixaria muito feliz, muito cheio de frisson, de gana para acordar. Então, separa uma horinha da sua semana para tentar fazer aquilo, né? Mesmo de 2 horinhas depois, aí você vai, junta algumas pessoas, faz um projeto a respeito do tema, consegue desenvolver um projeto a aquele respeito e aquilo vira o teu propósito de vida. E sua vida realmente voa, né? E amplia muito. Se enche de luz, né? Quer dizer, brilho no olho, né? Brilho no olho. Sangue no zóio, você vê uma pessoa diferente. Eu tenho uma historinha que eu conto sempre, assim, eu fui mas eles não vão saber. Mas tem uns amigos meus que fizeram aniversário da empresa deles. Eles foram super incríveis, assim. Eu fui no aniversário de 25 anos da empresa. Passou uns vídeos deles, novinhos, no início. Eles agora eram pessoas de sucesso, mas eles tinham o olho mais embaçado. Eles tinham um monte de dinheiro, mas eles tinham o olho embaçado. E aí você fala assim, o que aconteceu? Aí daí que vem a minha pergunta, o que se perde ao ganhar? Tá tudo certo, você tá no sucesso, você tá bem, mas às vezes vale você pegar e diminuir a sua empresa para você conseguir de novo ter trabalhar daquele jeito que você gosta, né? Tantos profissionais que viram administradores, né, do seu negócio. Eu acho tão louco quando você vê um artista começar a sentar atrás de uma mesa e ele ser o cara que vai cuidar agora
desse setor, do não sei o quê. E ele era um grande artista. E ele agora é um burocrata. Tem que ter muito cuidado com o burocrata, porque às vezes o burocrata pode ganhar milhões, o burocrata pode aplacar o teu artista. E, que pena, né? Dá uma pena danada. Uma vez eu até vi um pessoal falando que quando você se enche de luz para fazer uma coisa como isso, né? Você vai atrás de um propósito e você se enche de luz, você ganha luz, você ganha lucidez também, né? São palavras muito próximas, então você acaba ganhando uma lucidez naquilo que você está fazendo, porque você faz aquilo por completo. E aí fica muito mais fácil, você se enche de luz nisso. E isso é uma coisa que eu estava reparando, por toda a sua trajetória, até quando você falou agora da TV e tal, que você tem uma assinatura muito própria sua, assim, de encabeçar projetos, de fazer coisas que você entende que tenha um significado ou para você ou para o público, alguma coisa, né, que conecte as pessoas e tal, e toda a sua história com o teatro também, né, de você fazer tantas e tantas peças e ficar tantos anos com a mesma peça e tal. E aí eu ia te perguntar de uma outra parte, que é justamente esse momento que a gente está vivendo hoje e que a gente está tendo que falar muito mais de cultura agora, porque a cultura ela está se esvaindo em algumas partes, né? Por conta do nosso governo, por conta das próprias pessoas, né? Que estão se deixando esquecer dessas coisas. A gente fez recentemente aqui um programa onde a gente esclareceu o que está acontecendo com a Ancine, porque a Ancine é a agência que ajuda a fomentar o cinema. A gente já fez outro programa aqui explicando o que era a Lei Rouanet, que a Lei Rouanet está se desfazendo agora também. Ai, a gente agradece muito, viu? Pois é, a gente tentou explicar como que isso funcionava e tal. Você que está lá dentro do cinema, fazendo cinema há tanto tempo, buscando essa sua voz sempre, ser uma pessoa ativa e tal, como que você enxerga o momento atual da nossa cultura brasileira, quando a gente vê museu pegando fogo, quando a gente vê o Ministério da Cultura ser minimizado como foi, como que você como artista, como uma pessoa que luta por essa voz, né, tão ativa, por essa lucidez, como é que você tá nesse momento, Denise? Posso só fazer antes de você responder, Denise, o Daniel aqui, só pra Oi, Daniel. Só pra, assim, colocar uma cerejinha, assim, nessa pergunta do Rafa, que assim, eu tava vendo você falar em algum programa que você gravou sobre uma época que vocês iam fazer um teatro, vocês tinham um Fusquinha, e vocês iam de Fusca levando as coisas e tudo mais. Eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, naquela época não tinha Lei Rouanet, então talvez daqui a pouco vai ter que ter artista levar as coisas de Fusquinha também. Eu acho, assim, que está acontecendo, eu tô me sentindo como a maioria de nós, né, é lamentável o que está acontecendo, mas eu sinto que é o fruto de uma ignorância muito grande, né? O que eu sinto é que quem de direito, quem está com a caneta na mão para essas atitudes, tem muito pouco contato com a arte. São pessoas que não têm contato com a arte, né? A gente teve um empobrecimento nesse sentido. E o que eu acho triste é que colocam o tempo inteiro como se quem estivesse perdendo fossem os artistas. E quem está perdendo é a população mesmo, a população que frequenta e que tem contato com arte. E ela é muito grande. Os números, né? Vocês até falaram isso no pedacinho que eu ouvi lá do podcast de vocês. Eu acho muito bom a gente sempre dar números, porque os números que movimentam a economia, o que a arte movimenta, que a cultura movimenta na economia, são muito grandes, é só pesquisar. Então eu acho que tem uma ignorância imensa de fatos práticos e de teatro, cinema, literatura, código poético em dia, né? São pessoas que estão distantes disso e, portanto, se acham, enfim, no direito de falar que os artistas que mamaram na Rouanet e que não entenderam a importância da movimentação cultural que aconteceu no Brasil nos últimos anos, que nós viramos, por exemplo, o nosso cinema, a repercussão internacional do nosso cinema, o número de empregos que o nosso cinema gera, a toda a indústria cultural, todos
a coisa da profusão de musicais, a profusão de teatro. São Paulo é uma cidade onde eu vivo e eu faço teatro, eu recebo o público na porta e eu vejo no fim de semana um número de pessoas de outras cidades que vêm para São Paulo na busca de cultura. Então, quer dizer, São Paulo é uma capital cultural onde as pessoas vêm para consumir cultura. Então, a coisa econômica disso, ela é imensa. Então, eu só posso acreditar que é uma ignorância. É uma ignorância mesmo, é uma falta de senso. O que eu sinto, Daniel, quando você fala do Fusquinha, é que, assim, nós, artistas, não vamos parar. Porque é isso que sabemos fazer. A gente não vai ficar em casa, a gente não vai ficar mudando de profissão. A gente vai dar um jeito de fazer arte. Nem que a gente tenha que ganhar dinheiro com outra coisa, em outro lugar, porque o problema é que os aparelhos vão caindo. Os aparelhos caindo parece que é de esquerda total, né? Não é isso que eu quero dizer. Os aparatos, os teatros, os equipamentos culturais, os centros culturais vão fechando. E isso a população vai retraindo. Por exemplo, agora a Oswald de Andrade, que parece até que reverteu, mas quando a gente teve a notícia que a Oswald ia fechar, o número de pessoas que frequentam a Oswald todos os dias, todo fim de semana é imenso. É um público que vai lá, tô sempre, né? Aquilo movimenta. Eu estava no outro dia, eu fui ao Sesc Paulista, eu estava sentada ali em frente, na calçada, num banquinho, vendo as pessoas passarem, porque eu cheguei cedo, e eu falei, que maravilha que é a Paulista nessa sexta-feira, com as pessoas chegando no Sesc, chegando no Itaú Cultural, chegando nos centros culturais, tem ali o SESI, só na Paulista, o que você tem de centros culturais, né? Agora, você mexer com isso, você tirar essas estruturas, você realmente vai deixar um público que frequenta aquilo diariamente e em profusão, um público grande, você deixa essas pessoas órfãs. Elas sim vão parar. Nós vamos continuar fazendo nosso teatro onde tiver público. Pega o Fusquinha, põe, que nem eu fiz a minha primeira peça, a cortina da casa da minha avó, botávamos em cima de 3 cadeiras juntas, virava um sofá, que a gente costurou essa cortina com espuma, parecia uma capa de sofá, e aí você faz um sofá, e um sofá já é teatro com 2 atores, e a gente já fazia aquilo acontecer, e foi assim que a gente começou, assim que a gente foi ganhando nosso dinheirinho, assim que eu saí da casa da minha mãe, e assim que eu comecei a minha vida. Eu acho que a gente vai dar um jeito de fazer as nossas peças. Claro, eu não vou poder mais viajar ao Brasil, como eu faço há 10 anos, com peças com 13, 15 no elenco, como a gente fez agora. Graças a Deus eu tenho o Bradesco, que nos patrocina há muito tempo e que é nosso parceiro há muito tempo, que patrocina há 10 anos as nossas peças, que nos possibilita dar a arrancada para começar. Quando as pessoas falam de Rouanet, as pessoas não entendem o que acontece com o Bradesco. A gente tem um trato que vai fazer 3 meses e a gente fica em cartaz depois 1 ano. O que acontece é essa arrancada. Você não tem como montar uma peça, é uma coisa cara. Montar uma coisa, você não tem como começar, você não tem como girar. E você não tem, e a arte precisa de incentivo sim, em qualquer país. Na verdade, ninguém fala, por exemplo, do quanto que é incentivo para o setor automobilístico e farmacêutico, por exemplo, que perdem para o que a arte dá e retorno para a economia. Ninguém fala disso. E virou essa coisa, porque eles conseguiram fazer essa difamação da classe artística, eu acho que também porque a classe artística é muito mais ligada à esquerda, talvez. Então, houve aí uma campanha de difamação que teve uma certa eficácia, mas eu acho que não. Eu acho que as pessoas sabem quem nós somos. E quando a gente faz assim, quando a gente conversa, quando a gente faz aqui essa entrevista, e quando a gente, né, fala por aí, eu imagina se eu sou uma amadora da Rouanet. Fala sério. Para que alguém pense isso, porque a gente fez projetos lindos, sempre 2 anos em cartaz, um monte de tempo a gente levando a peça pelo Brasil inteiro, porque a gente tinha o patrocínio do Bradesco pela Rouanet para a viagem. Então, se
Senão você não tem. Como é que você hospeda 20 pessoas? As pessoas não fazem conta. Tá? E, aliás, uma coisa que eu sempre aconselho: se você já andou falando mal da Rouanet por aí, esses artistas da Rouanet, você está ouvindo isso aqui? Acho difícil, mas se você estiver por acaso ouvindo isso aqui e você andou falando mal da Rouanet por aí, te aconselho uma coisa: o Ministério da Cultura antigo, tudo está lá, as contas são abertas, você pode entrar, você entra e você vê o projeto, você vê a prestação de contas, você vê tudo. É um negócio que é sem fundamento, que foram botando na cabeça das pessoas. Aliás, desconfie. Aliás, meu lema agora, acho que eu vou criar uma hashtag agora, procure saber. Porque eu sinto que procure saber, porque sabendo você tem muito menos chance de compactuar com coisas que não são coisas que você acredita e que estão sendo facilmente incutidas em cabeças desinformadas, cabeças, enfim, que querem alguma solução, mas acredito em super-herói. Amor, já tô com a química tão louca aqui. Só uma pausa. Vamos fazer swing um na frente dos outros? Ué, tem que ser na frente do outro. Ué, se eu fizer escondido, é swing. Não é meio nojento assim, 4 pessoas dentro de uma banheira? Muito, Você não tem nada, você não curou a frieira, amor? A frieira eu curei. Eu tava com a frieira aqui, pela micose. Ontem ainda ele tava, mas ó, tá curado, tá praticamente bom. Não dá problema, acho que não dá problema. Olha, você acha que eles lavam e desinfetam a banheira assim cada vez que desocupam o quarto? Boa pergunta. Então, e soma-se a isso, né, a justamente o que você falou no começo aqui, quando você falou justamente da importância da cultura, da importância do ator, né, que é justamente essa parte da gente se reconhecer como humanos, né? Porque as histórias, elas continuam sendo contadas. A partir do momento que você tira esses fomentos, a partir do momento que você tira a parte financeira, que é justamente para montar os espetáculos, né? De criar festivais e tal, você, na verdade, está diminuindo um pouco o impacto dessas histórias. Elas ainda vão continuar sendo contadas, mas diminui também a nossa percepção como humanos. E aí eu lembro muito também, inclusive, do Jô, que terminou, né, fez o programa dele, o último episódio foi em 2016, e em 2016, nos últimos episódios, o Jô falava muito sobre o teatro em si, falando justamente de como o teatro necessita do apoio, de como é importante ter esse apoio, porque são poucos patrocinadores, como é necessário criar leis e criar incentivos e tal, justamente para que o teatro continue se sustentando e tal. Eu imagino que você, que viveu muito tempo dentro do teatro, entenda melhor do que ninguém justamente o impacto cultural que, de repente, a diminuição de peças e tal vai criar numa sociedade, né, sem cultura, né? O que está acontecendo já é muito ruim, porque assim já foram tomadas o que aconteceu com o Ancine, o que aconteceu. É claro que a Lei Rouanet precisa ser revista, mas quando você limita para 1 milhão lá o teto, as pessoas falam, 1 milhão? Esses artistas querem mais que 1 milhão. Fazem a conta do que significa montar um espetáculo grande. Por exemplo, um espetáculo musical desses, ou um espetáculo, né, ou os festivais. Eu acho que eu tenho muita pena dos festivais, os museus, mas parece que estão tentando aí achar brechas para algumas coisas serem mantidas. É fruto de uma ignorância, e é um negócio sem retorno, é um desastre que acontece. Eu acho que a gente tem que também ter a noção de brigar pelas nossas coisas. Eu fico muito impressionada com a nossa apatia. Que volta um pouco para aquele papo do propósito, né, Denise? Que no fim tá tudo meio que interligado. A gente tem uma perda de identidade, uma perda de propósito. A gente realmente acaba entrando num marasmo que é assim tocante mesmo para nossa sociedade e tal. Inclusive, eu não sei se você já viu, me chamou uma vez uma atenção, viu uma peça mostrando justamente essa questão das telas. E aí mostrava, por exemplo, uma criança fazendo uma apresentação de balé,
E aí o pai ia assistir essa criança no balé e ele pega o celular para filmar a criança. Então o que ele faz? Ele levanta o celular na altura dos olhos para filmar a criança. E ele assiste a criança que está à frente dele através da tela do celular. A criança que está ali se apresentando, quando olha para o pai, ela vê o rosto do pai com uma tarja preta nos olhos, né? Olha que louco, né? É uma simbologia tão tocante, né? A coisa tá muito doida, né? Vamos... Não, eu acho que a gente tem que ter a noção do que está acontecendo com a gente. Olha aqui, a gente está aqui em plena era tecnológica, a gente dando essa entrevista aqui desse jeito, coisa linda, né? Mas a gente precisa usar esse negócio a nosso favor. E a gente está a gente está tomando na cabeça com esse negócio. A coisa da tecnologia, ela está sendo usada pelos perversos. Olha o que nos aconteceu nessa eleição, né? É muito triste que tenha sido tão rápido. Então eu sinto que a gente precisa fazer uma força muito grande, Rafa, pela humanização. E nela está a arte também. A arte não é os artistas puxando brasa para sua sardinha. A arte é sempre um ritual de humanização, de reconhecimento daquilo que é humano, como eu tinha dito. Então, a arte na rua, a arte vai para a rua ou vai para onde for, mas a gente precisa ter força para a gente sair de nossas telas e criar pequenas comunidades. Eu li um artigo da Eliane Brum, o último, que é muito bom. Aconselho. Aliás, eu acho que a Eliane Brum, Léo Sakamoto, Vladimir Safatli ajudam a gente a pensar. É muito bom a gente ter pessoas que de alguma maneira dão voz para a nossa angústia. E essa coisa da arte, assim, não é questão de ser de esquerda ou de direita. Eu só me chamo de esquerda porque eu tenho preocupações humanistas e eu sinto que eu tenho uma conexão maior com isso. Mas isso não é questão de nome. É uma questão de você pensar que a gente precisa ir contra essa ideia do que rende ser a primeira coisa. Porque isso vai determinar, na nossa vida, isso determina um estrago muito grande, né? Voltando ao que se perde ao ganhar, né? É um estrago para todo sempre, se você vai pautando todas as suas escolhas pelo que rende. É uma inversão de valor. E a comunicação acelerada das redes tem proliferado isso de uma maneira assustadora, apesar de todos os grupos de WhatsApp se darem bom dia, falarem, para viver você precisa de, ai que lindo, ai que lindo, ai que lindo. Outro fala, viver é parará, parará. Puxa vida, meu Deus, como aquilo me dá um nervoso, porque não sai dali. O que está acontecendo com a gente é que até movimentos incríveis, ativistas, estão atrás das suas telas. A gente está ficando apático, uma verborragia imensa na internet. Olha eu aqui falando isso tudo. Amanhã eu estou na calçada. Eu devia estar. Essa que é a questão. A gente precisa criar encontros, criar comunidade. Eu pretendo continuar fazendo teatro do jeito que for, porque eu acho que o teatro ainda é esse lugar onde você vai e você chega diferente no escritório segunda-feira. Eu acredito no teatro como esse lugar que é um ritual poderoso de reflexão. Eu acredito no teatro como isso. Então, eu tento pelo menos estar concentrada para não desistir do que me cabe. Mas eu acho que a gente precisa fazer muito mais, sabe? E não estou falando de ir para a rua contra o governo, não. Eu estou falando... Isso seria incrível, mas eu tô falando de ir pra rua pra gente brigar pelo que nos está sendo roubado. Conectado. Fecharem a Oswald de Andrade, eu não posso passar na porta e falar, ih, fechou. Eu tenho que passar na porta e falar, ué, quem que fechou? Eu tava vindo aqui todo dia, por que fechou? Você fechou o meu playground, eu tenho direito a isso aqui. A gente
mas isso a gente só faz junto. Sozinho a gente não faz. E a gente precisa se falar, que nem a gente tá falando aqui. Pode chamar mais gente, vem gente, vamos falar aqui. E eu acho incrível como que a arte dê corpo e iluminação pra ideia, né? Porque você estava falando sobre a questão do propósito e vocês falaram assim, não, as pessoas perderam. E eu pensei comigo na hora, eu falei, não, as pessoas estão cada vez mais procurando. Porque o que tem de gente, eu lembrei da palavra coach, né? Que tá super na moda, que tem um monte de gente na internet falando de propósito. Geralmente são pessoas que, né, se fizeram um curso de coach, são coaches e atendem e ganham dinheiro com isso. E aí eles ficam falando muito disso, tem um propósito de vida, um propósito. Mas eu acho que é interessante como que isso é vazio, né? Se a gente só essas palavras ditas num vídeo de WhatsApp, numa arte, no Instagram, são vazias quando não passam pela... Eu falei arte, mas seria a imagem. Mas quando não passam pelo teatro, pela arte plástica, por arte em geral, você não parece que não tem esse tecido que dá corpo, né? Parece que aí fica vazio. E eu acho incrível como que a arte... Presença, né? Isso, e a arte conecta, porque, por exemplo, se eu falar, gente, vamos amanhã pra rua pra manifestar contra o governo, mesmo que a maioria também tenha essa vontade, vai se ficar talvez em algum momento, pra muitos, soe como algo vazio. Agora, se eu falo, gente, amanhã vamos fazer aqui um evento, tocar uma música na praça e conversar e fazer um sarau, uma festinha ou qualquer coisa, todo mundo vai se conectar e vai ter uma tendência muito maior aí, né? E aí, então, essa arte conecta e ela é uma liga, né? Ela é um... Não, e tem uma coisa que, assim, que a alegria que gera, né? O prazer. Quando eu falo para as pessoas, procure se conectar à arte, eu não estou falando de que vai ser legal para você, vai ser bom, vai ser legal que você cresce. Eu posso até estar falando isso também, mas principalmente estou falando de prazer, de alegria. É verdade. É gostoso, que nem comer chocolate, ver uma boa peça, ver um bom filme, ler um bom livro, seu braço fica dormente, você nem percebe. Estou falando de gostosura. Aí, a riqueza que isso vai te dar depois é a consequência. Mas eu estou falando de prazer. E a gente precisa chamar as pessoas para o prazer. Você, né, fazer uma roda de samba, eu costumo fazer de vez em quando uma rodinha de samba amadora, você tem que fazer um esforço para fazer, para tirar todo mundo de casa, né, para tirar as pessoas do Netflix, para tirar as pessoas do sofá, do Facebook, dos seus celulares, para elas irem lá cantar. Quando elas estão lá em cantoria, aquilo lá vira um negócio que a pessoa depois fala, ai, que bom que eu vim, ai, que bom que eu vim. E por que não viria? E por que não veio antes? E por que talvez na próxima você fala, ai, será que eu vou? Vá, porque a alegria precisa de força. Alegria, a gente destina toda a nossa criatividade pro nosso chefe, para quem paga o nosso salário, e a gente esquece que viver criativamente, que a alegria também precisa de criatividade para ser criada, a alegria se cria, né? Eu penso isso. Eu tô falando isso aqui, parece até que eu sou a pessoa mais cheia de alegria. Eu sou uma pessoa alegre, mas eu vou te falar, quando eu tô com preguiça de fazer festa ou de fazer um encontro de amigos, não dá preguiça? Eu tenho preguiça. Às vezes você fala, ai meu Deus, será que eu faço? Ah, não sei se eu vou fazer. Faz, Denise! Você é louca, você nunca se arrepende. Eu nunca me arrependo de estar entre as pessoas, eu nunca me arrependo de uma boa conversa, de tomar uma cerveja com os amigos, de uma boa mesa de conversa. Eu nunca me arrependo de ter ido num negócio desse, porque esses eventos presenciais, eles nos ensinam muito. Aprender com a história que um outro conta na mesa, porque eu sinto que você aprende com a história que a pessoa conta. Você não aprende com a opinião que ela tem sobre essa história. O que eu acho da internet é que é muita opinião para pouco fato. É um bando de gente dizendo o que acha e muito pouca gente falando. Teve uma vez, quando eu era pequena, que quando meu avô chegou em casa, isso tem muito pouco. O que tem mais é gente falando o que acha. E opinião você não importa. Você não pega a opinião do outro sem a vivência. Agora, a vivência do outro te ensina pra caramba. Então eu acho que compartilhar vivências num evento presencial, que o teatro faz isso, né? É essencial criar encontros, criar comunidades, pequenas comunidades que sejam. Eu só quero que você venha ao meu show.
Digamos que você fique lá sentado me olhando durante 1 hora, 1h30, não mais, dependendo de como for a noite. E depois me ligue, ou quem sabe me mande pelo correio. Seria bom receber algo que não seja uma intimação. Uma página, ou até algumas linhas, até mesmo uma frase. Você pode muito bem acabar com uma pessoa em uma frase. Eu acho muito necessário a gente estar falando sobre isso justamente com uma atriz como você, que tem toda essa história aqui, porque realmente é um posicionamento que a gente precisa ter. A gente tenta fazer um trabalho de esclarecimento, né, para o público, para as pessoas entenderem um pouco como é que funcionam as coisas e tal. E daí eu ia até te perguntar, Denise, você, atriz, você que está aí envolvida com produções, eu estava dando uma olhada aqui nos filmes que você já fez, parece que esse ano vão sair mais 2, né? Música para Cortar os Pulsos e 45 do Segundo Tempo. É, isso. Esses 2 filmes vão sair agora. A música do Rafael Gomes e o 45 do Segundo Tempo do Luiz Vilar. E eu me lembrei que ainda está em cartaz o Tito e os Pássaros. Quem não viu, vai ver. Ah, é verdade. É uma animação brasileira. Eu nunca tinha passado por um processo desse na minha vida, que a gente ensaiou. Os desenhistas desenharam, que é o Gabriel Bittar, o André Catoto, incríveis. É um trabalho incrível, ganhou um monte de prêmio fora, e é incrível que aqui, assim, a divulgação de sempre, mas eu sinto que muita gente deixou passar em branco a beleza que é esse filme, que ganhou tantos prêmios em festivais fora daqui, e que foi candidato ao N, que é o Oscar da animação lá, e aqui as pessoas não se dão conta dessa beleza do trabalho do Gustavo Steinberg, que é o diretor, e é um filme incrível, chama Tito e os Pássaros, e eu vi, ainda está em cartaz, não perco. Pô, sensacional, é verdade. É até uma área do cinema brasileiro que é pouca divulgada, né? Que é a parte de animação mesmo. Mas eu ia lembrar alguns filmes aqui que você fez, que eu acho que são incríveis da gente lembrar, porque a gente assistiu aqui antes de falar com você o Hoje, né? Que é um filme que lindo, que a gente conseguiu. Inclusive, para quem quiser ver, Hoje, ele tá no YouTube. Você pode pagar, paga pro YouTube e assiste o filme inteiro lá. Então, super fácil de assistir. Olha, eu nem sabia, que legal. E um outro... é baratinho, né? R$3,90. É, R$3,90, super barato. E você pode ver a Denise fazer um papel sensacional, assim. E eu ia até te perguntar sobre isso, porque o Hoje, ele tem uma questão muito mais teatral do que muitos outros filmes que você fez, né? Ele é quase que um teatro filmado, assim, né? Ele é aquela mulher do tempo inteiro naquele apartamento, né? Lindo, da Tata Amaral. Esse filme é muito importante para mim, Rafa, porque esse filme, eu tive uma relação com a Tata. É uma mulher dentro do apartamento com esse companheiro dela que volta, né? Uhum. Quando ela recebe o dinheiro de indenização do companheiro desaparecido na ditadura militar, esse companheiro reaparece, né? Não deixem de ver, é um filme muito bonito que fala da ditadura militar por um viés muito pessoal e muito particular, feminino, da paixão dessa mulher por esse homem, né? Uma coisa que a Tata levou lindamente. Quando acabou as filmagens, eu tinha vontade de chorar, porque eu e a Tata, a gente estava assim, de um jeito, uma interação tão boa, foi um prazer tão grande trabalhar com ela. Enfim, é um filme que bom saber que está no YouTube, não deixem de ver. Hoje, o De Onde Eu Te Vejo também, agora estou recebendo um monte de mensagens, porque está no Netflix, e aí o que acontece é que as pessoas estão vendo, tem uma sobrevida do filme, né, que é um filme lindo também. Linda. Nossa, o que eu mais gosto do De Onde Eu Te Vejo, o que eu mais gostei, assim, eu pelo menos sinto falta, assim, tem alguns filmes que fazem isso, mas eu sinto falta de ter mais filmes que enalteçam São Paulo, né? Tão que falem bem, falam, cara, como São Paulo, porque eu sou apaixonado pela cidade de São Paulo. E eu acho incrível como que você não encontra tantos filmes que falam, olha que cidade incrível, tem muito filme que talvez... O diretor desse filme é muito bom, viu, Daniel? Deixa eu falar. Então. Eu também acho, ele é um diretor incrível. Não, então, e assim, eu vejo, e é legal que você tem o De Onde Eu Te Vejo, acho que o Luiz Vilaça faz um trabalho muito legal de paixão por São Paulo, né, filmes
bem paulistanos e tal. E você fez lá, eu comentei um pouco antes, agora no podcast, sobre as melhores coisas do mundo, que eu acho que a Laís Bodansky também é uma diretora que é muito paulistana, né? Tem uma coisa que de São Paulo. filma bem São Paulo, eu acho muito legal isso. Mas aí tem até, Denise, eu ia te perguntar isso, porque daí entre o De Onde Eu Te Vejo, tem ali no meio um documentário que você participou, que é o A Vida Não Basta, né? Olha! E eu tô numa fase agora de assistir muitos documentários e tal, e eu achei interessantíssimo porque é um documentário que vai investigar justamente essa relação entre a vida e a arte, né, as motivações dos artistas e tal, e você tá lá trazendo seu depoimento e tal. Aí é te perguntar justamente sobre essa questão do documentário, dos filmes, né? Sua relação com a mídia cinema, ela é muito íntima, né? Porque você começou também muito cedo fazendo cinema, mas a gente percebe você no cinema, assim, muito à vontade. É muito gostoso ver você na tela grande, sabe? Ai, que bom você me falar isso. Porque eu sempre apanho da... Mentira. O Luiz fala sempre pra mim assim, não, é inacreditável que você ainda consiga parar e olha onde tá a câmera. Porque eu acho que tem uma coisa, quem faz teatro também, né, e tem uma coisa, dessa coisa que eu falei, de você se colocar no estado, na existência, o cinema pede, que às vezes realmente eu me desligo de onde está a câmera. Claro que eu sei mais ou menos onde ela está, mas eu não fico. Às vezes eu acho que para você fazer a cena lá com o pensamento em dia, como eu disse que o cinema requer, que é bom saber quando o seu pensamento voou, quando você na câmera, às vezes eu acho que aparece. Vai aparecer na telona, mas eu acho que eu tenho, sim, hoje já uma relação íntima com o cinema. Acho que muito assim, pelo Luiz na minha vida, né? Essa parte de trás do cinema. Eu acho uma coisa incrível, porque você vê surgir de uma folha branca tudo aquilo. Quando eu vi o Luiz começou no Por Trás do Pano, que foi o primeiro filme que a gente fez juntos, né? Você vê aquele roteiro passar por tantos tratamentos diferentes, aquela criação ir mudando, e aquilo realmente virar aquela empresa que se cria em 1 mês, né? 2 meses, de pré, e aí tem 100 e tantas pessoas trabalhando. E aquilo depois se desfaz em 1 mês, né? É uma coisa de uma maravilha e de uma eficácia. Eu acho cada diária de cinema, eu acho um milagre em si. Se você pensar que uma elétrica impede, um cachorro latindo impede, chuva impede, um ator que torce o pé impede. É verdade. Eu fico pensando, gente, uma diária de cinema terminar é um milagre. É um dia perfeito. Não é um dia perfeito, é uma coisa inacreditável, que deu certo, né? Uma coisa incrível. Denise, pra gente ir pro nosso plano detalhe aqui, né, pra gente dar as nossas dicas, eu só queria saber de você quais são aí seus próximos passos nessa sua vida artística, nesse seu ofício, se você planeja de alguma forma também dirigir, produzir alguma coisa e tal, se você tem essa vontade, afinal de contas, né, casada com um diretor, às vezes pode dar aquela pulguinha, né? Oi, eu não ouso. Não. Não, mas eu sou a pitaqueira oficial. Não, mas assim, eu acho... Eu tenho um projeto de teatro novo, é em cima dele que eu tô debruçada agora. Vamos começar. A gente recolheu histórias reais. A única coisa que eu sei exatamente é que vai chamar Eu de Você, que é essa ideia de você se colocar no outro, de viver o outro, de contar histórias cotidianas que as pessoas nos enviaram, de fazer uma trança dessas histórias com poesia, literatura, música, fazer essas pessoas viverem suas histórias acompanhadas da arte e da cumplicidade dos poetas. Que legal! E a ideia é essa, a gente está com uma turma reunida muito bacana, de criadores que a gente respeita muito, e a gente deve estrear lá por setembro, mais ou menos. Vai puxar alguma coisa lá do Retrato Falado. É diferente. O retrato
ele contava a história mesmo, do início ao fim, né? E o programa era isso, contar histórias. A peça vai ser uma trança de histórias, né? Uma trança de histórias com pedaços da história de um, pedaço da história de outro, e a gente pretende evoluir esse tema do eu de você para muitas coisas. E a trança com a poesia, com a literatura, com música, né, também. Não posso falar muito porque eu ainda não sei direito Tá em desenvolvimento. O que vai ser, porque nós estamos bem no iniciozinho. Mas tenho certeza que, mais uma vez, eu estou sendo povoada daquele sentimento que eu te falei, do que eu preciso dizer. Tá. E o que eu quero falar é sobre essa questão do como a gente aprende com a história do outro, como que é bom tentar calçar os sapatos alheios, olhar pelo olhar do outro, como a empatia é uma coisa necessária e, por que não dizer, prazerosa. Está vivendo aí uma época que eu acho que a gente tem que convocar pessoas para olhar para pessoas, para tentar entender pessoas, para escutar as histórias. Como todos nós temos os mesmos problemas e como que tem gente resolvendo por aí e você pode aprender com o outro. Como é divertido o outro, né? É sensacional. Eu já adorei o nome, tá? Eu vou deixar registrado aqui. É bom, né? Eu de você. Eu também já estou completamente povoada por essa ideia. Sensacional. E tá bem necessária mesmo, né? Torcer pra bastante gente conseguir absorver, né? Porque é impressionante, né? Como, não sei, pra mim o mais incrível é isso. Como a arte é capaz de transformar a vida das pessoas com essas mensagens muito mais do que qualquer discurso, do que simplesmente ficar repetindo palavras, né? Exatamente. Não precisa do discurso, né? A arte por si já é um libelo, né? Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, naquele momento para a gente dar as dicas, né, para os nossos ouvintes. Eu vou começar dessa vez, vou dar uma dica aqui para os nossos ouvintes. E vou dar aqui, não sei se a Denise assiste muito Netflix e tal, mas eu acho que tem um documentário. Eu fiquei me segurando muito para não ficar trazendo a temática do documentário aqui para nossa conversa, porque casou muito assim. Quando a gente confirmou que ia conversar com a Denise aqui e tal, eu assisti o documentário e ele veio muito a calhar, e aí me trouxe várias coisas interessantes e tal. É um documentário que está na Netflix que se chama Jim e Andy. É um documentário que vai contar os bastidores do que aconteceu naquele filme A Vida de Andy, né? Que é um filme com Jim Carrey e tal. E vai falar um pouco sobre justamente o processo de criação do Jim Carrey para ele se transformar no Andy Kaufman, que foi um comediante e tal. É muito interessante de você ver, porque eles vão conversar com o Jim Carrey hoje em dia, e o Jim Carrey começa a filosofar em cima de tudo que aconteceu naquela produção. Ele basicamente, ele teve um surto, né? Quase que um surto. Ele meio que, assim, eu diria, incorporou ali o Andy Kaufman na produção. Quando ele entrava no set, ele se tratava como Andy, todo mundo que chamava ele de Jim, ele corrigia e tal. Só que o que mais me encantou nesse documentário foi justamente o pensamento do Jim Carrey por trás disso, né? Como ele vai falar justamente dessa questão da atuação, como que essa atuação ela passa a ser tão vívida na vida dele que ele passou a deixar sua própria vida, a vida do Jim Carrey, de lado, e ele foi vivenciar o que era o mundo pelo olhar do Andy Kaufman.
E aí quando termina o filme e tal, e ele precisa voltar pro corpo dele para vivenciar os problemas do Jim Carrey e tal, ele falou que foi uma coisa muito difícil de se fazer. E eu achei tão interessante essa coisa de você entrar em uma vida e sair de outra, e entrar em outra vida e sair de outra, que eu admito assim que eu tenho uma admiração gigantesca por atores e tal, porque eu acho que é de uma coragem, é de uma sensibilidade ímpar, assim, que poucas pessoas vão ter esse tato tão apurado, sabe, com a atuação. E aí depois a gente foi ver também o Hoje, foi ver, né, outros filmes que a Denise participou e tal, então eu fiquei assim tão encantado, porque justamente em algum momento alguém veio pra gente e coloca a gente dentro de uma caixinha, né, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que, né, coloca ali, você tem que carregar o sobrenome da sua família pra frente, você tem coisas que você precisa cumprir e tal, mas eu acho que os artistas estão aí justamente para quebrar isso, e nada melhor do que você realmente se colocar na pele do outro para você entender um pouco mais como que a humanidade caminha, né? Ai, que bom, Rafael. Nossa, eu achei incrível, recomendo para todo mundo esse documentário. Eu já tinham me falado, vou ver. É demais. E tem a coisa do humor, que é uma coisa que conecta também com a Denise aqui, né? Que tem essa coisa do humor, da sensibilidade e tal. O humor salva tudo, né? Salva tudo. Denise, você tem um plano detalhe pra gente? Eu tenho. Eu tô louca com um livro. É fininho, é um ensaio, na verdade. Chama Disabilidade, do Roberto Parmigiani. Mas é uma bíblia contemporânea, assim. Ele fala exatamente dessa questão, que é de você habitar fronteiras, desse movimento em relação ao outro. É engraçado porque eu comecei a ler esse livro, não foi por causa da peça, mas ele tem tudo a ver com a peça também. E tem tudo a ver com isso que você falou, essa coisa de você respeitar silêncios, respeitar o olhar do outro, da gente nadar contra essa corrente que está nos colocando nessa vibe individual e nessa descrença de que diferenças são potentes. Mas é louco, porque olha, você vê só, eu tô falando e parece que as palavras que eu tô falando estão caindo no chão. Porque essas palavras como diferenças, a potência das diferenças, a inclusão, não sei o que, elas estão sendo tão utilizadas e elas estão sendo tão deturpadas, assim, como só um discurso. E esse livro não é só um discurso, ele é quase um manual de humanização. Tem sido muito importante para mim. Ele anda na minha bolsa todo riscado, todo cheio de lumicolor, riscos, coraçõezinhos e estrelas, eu marco todos os meus livros, porque é uma coisa que para você toda hora abrir, olhar e pensar como que você tem trabalhos diários a fazer, como olhar no olho. Você sabe que isso não é desse livro, mas eu andei fazendo uma coisa que é quando uma pessoa dá bom dia, você falar assim, pra você também. Você não sabe o susto que é. Porque a pessoa te dá bom dia e você fala bom dia. Você já pensou que coisa louca é isso? É verdade. Bom dia. Não, bom dia. Obrigada pra você também. Aí a pessoa leva um susto com aquilo. Esse cara fala exatamente dessa ressignificação da palavra. Do quanto que a gente precisa ressignificar. Falar de novo, pensar em como dizer, que palavra realmente vai dizer aquilo que você está querendo dizer. Sair do estereótipo, porque quando a gente sai do estereótipo, a gente está saindo do preconceito. Quando a gente consegue livrar a palavra daquilo que ela passou a dizer e dizê-la de novo e tentar um sinônimo e tentar dizer de forma diferente, a gente de alguma maneira está se livrando dos clichês e dos estereótipos e, portanto, dos preconceitos. Porque não dá para falar que esse cara é fanático, esse cara é louco. Ele é um louco. Tudo que pode residir na palavra louco e loucura é tão imenso. Fale mais, meu caro, com seu bom português.
E a gente tentar conversar e a gente tentar achar palavras e ter calma para ouvir o outro, né? Não me deixa falar sobre isso, que eu faço uma tese, que para mim diálogo tinha que ser aprendido na escola. Diálogo não, escuta. É sensacional. Já tô colocando aqui, eu vou comprar no Submarino. Desabilidade, Roberto Parmigiani. Legal. E você, Dan, o que você trouxe aí pra gente? Vou dar só uma dica que tem a ver com o programa de hoje de uma maneira mais, talvez, tangencial, mas tem. Tem um site que eu descobri há um tempo atrás e que eu achei incrível, porque eu tava querendo alguma forma de publicar alguns textos que eu tenho, né, que eu escrevi, tem num caderno lá e que aos poucos eu vou passando, né, digitando eles. E eu descobri esse site, eu achei incrível quando eu descobri, que ele chama Sweek. É SWEEK, Sweek.com. Ele é basicamente um site onde quem escreve, qualquer pessoa que escreva, que queira, faz lá, escreve um livro. Você pode pôr um livro longo, tem muitos livros, tudo gratuito, né, e tal. Tem muitos livros adolescentes, né, esses para adolescentes, mas também tem clássicos. Tem livro do Machado de Assis para você ler. E se você quiser, para quem de repente quer se dedicar à arte de escrever e talvez não encontre uma plataforma, eu acho que ele pode ser uma saída bem legal. Você cria um perfilzinho e publica o que você quiser, cria até uma capinha pro seu livro lá, e é muito legal porque, assim, entre as coisas que tem lá, eles calculam mais ou menos quantas horas ou quanto tempo você vai demorar para ler aquela obra. Então você coloca o mouse em cima, né, do livrinho que você tá pensando em ler, e ele tá lá assim, 1h37. Então você sabe que é um conto mais longo. Se tá lá 10 horas, é um livro mais longo. Então daí você vai ter que, seria assim, 10 horas se você começasse ele agora e não parasse mais. Ele deve calcular uma média de tempo que as pessoas demoram para ler um determinado trecho. Tem vários livros super legais, várias obras muito bonitas, muito bem escritas e clássicos, inclusive. E também, mas eu acho que eu estou indicando ele principalmente como um lugar para você se dedicar a escrever, caso você queira, né? Se tiver alguém que quer se dedicar a isso, a escrever e tal, vai lá, publica o seu livro de uma maneira informal, de uma maneira livre, né? Porque as pessoas vão ler, né, e tudo mais. Não é nada para você ganhar dinheiro e pagar as contas, mas é para você colocar alguma coisa para fora que você queira e tudo mais. Então quem quiser, entra lá no sweek.com e lê as coisas malucas que eu escrevi, quem quiser. Chegando aqui no final do podcast 316, queria agradecer com toda a alegria a presença da Denise aqui com a gente. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com uma artista desse calibre aqui, né? A gente teve até que colocar uma roupa especial hoje. Eu que agradeço a vocês. Não, muito legal, gente, conversar. Eu adoro uma boa conversa e foi muito boa conversa e parabéns pelo que vocês fazem aí, porque você sabe que podcast é um negócio novo na minha vida e eu tô adorando e eu acho muito bom a gente estar acompanhado de conversas legais, podendo fazer as coisas na nossa casa, nada que deixa a gente empelado. Outro dia até eu vi que vocês falaram assim, vai lavando uma loucinha, lava uma loucinha e muito bem acompanhado de boas ideias, porque eu acho que a gente tem mesmo que propagar boas ideias, conversar sobre boas coisas, compartilhar experiências, e eu acho que isso está fazendo realmente muita falta. É verdade. Denise, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, foi fantástico, a gente agradece assim, muito por você estar aqui. Queria agradecer em paralelo ao Pedro, né, que foi quem ajudou também essa comunicação. Sim, com a Denise. Pedro Lins, Ninja Amor, É verdade. Muito obrigado pela presença, foi fantástico, realmente estamos muito felizes, espero que você depois goste do resultado final, né, com edição, bonitinho, musiquinha.
Tchau, vida longa pra esse cinemação aí, porque é muito bacana o que vocês fazem, viu? Obrigado. Valeu, obrigadão Rafa, obrigadão Denise, e agradecer a todo mundo que tá ouvindo, que se dediquem cada vez mais à arte, vamos respirar a arte cada vez mais, que é muito importante. E é isso, até mais. Tchau. O podcast Cinemação 316 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.